aqui, o que acontece? Vou dar só um exemplo para vocês, por exemplo, da introdução, tá? A introdução, ela tem uma estrutura, ela pode ser diferente, professor? Pode, até pode. Mas o que eu vou mostrar para vocês e o que eu quero ensinar para vocês é uma estrutura para vocês poderem treinar essa estrutura, ficarem afiados nela, para quando chegar no momento da redação do Enem, você não ter que pensar. Nossa, o que será que tem mesmo na introdução? O que tem no desenvolvimento? O que eu vou fazer? Meu Deus, você não vai precisar pensar. Por quê? Você treinou tanto a estrutura que já está automático na sua cabeça. Tá? Você já vai sair com o projeto de texto automático da sua cabeça. Vocês vão entender mais para frente o que eu estou falando, o que é esse projeto de texto. Tá? Não tem problema, Antônio. Quem está aqui está ganhando, quem não está, cada um tem que cuidar do seu futuro. Né? Não esquentem a cabeça com isso. Vamos lá, pessoal. Introdução. Primeira coisa, você começa o texto contextualizando. Tá? Então, a redação do Enem de vocês tem uma contextualização. Professor, por que tem uma contextualização? Porque a gente costuma falar o seguinte, o corretor do Enem, ele não sabe, entre aspas, tá, o tema da redação. Você tem que apresentar o tema da redação. Então é como se o corretor ele fosse ler a sua redação pela primeira vez, sem conhecer o tema. Tá? Eu costumo dar o seguinte exemplo, né? Quando você chega lá, né, na mina, no boy, né, no crush de vocês, primeira vez, pô, você já chega, né, falando, oh, vamos sair comigo, me dá um beijo? Não, né? Você faz o quê? Você vai chegando pelas beiradas, né? Você vai contextualizando. Por quê? Justamente para ir, né, mostrando aonde você quer chegar. No texto é a mesma coisa, galera. Você vai fazer a sua contextualização, tá? Você vai mostrar para o corretor onde você quer chegar. Depois da contextualização, você tem que fazer o quê? Eu vou colocar um maisinho aqui, tá? Que são as etapas da estrutura da introdução. Você vai fazer o que eu chamo de ponte para o tema, tá? Por que ponte para o tema? Você vai conectar, né? A ponte é o que conecta. Você vai pegar essa contextualização que você fez e você vai ligar com o tema da redação, tá? Então, tá aqui, ó, tá? Contextualizou, primeira parte. Isso daqui é o que a gente chama de período, tá? Quando a gente dentro da gramática, você vai fazer um período de contextualização. Você vai fazer um pequeno período ali, um conectivo com o tema, e depois você vai para o tema da sua redação, tá? O tema da redação é o que o Enem te der. Depois do tema, você tem que fazer o quê? Você tem que construir a tese, tá? Gente, o que é a tese? É a sua opinião, ok? É aquilo que você vai defender. Lembra que nós vimos lá no início que o texto dissertativo argumentativo defende uma opinião? Essa é a opinião que você vai colocar lá. Ela é a tese, tá? Então, o tema da sua redação, qual é a sua posição em relação a esse tema? O que você pensa em relação a esse tema? Isso é o que nós chamamos de tese, tá? Eu vou mostrar para vocês que nós vamos fazer o quê? Nós vamos dividir essa tese em T1 e T2, tá? Por quê? Porque o T1 e o T2, eles vão ser transformados mais para frente, tá? No quê? Eles vão ser transformados no seu desenvolvimento 1. Aqui vai virar o seu desenvolvimento do primeiro parágrafo e aqui vai virar o desenvolvimento do segundo parágrafo. Espera aí que tem algumas pessoas tentando entrar aqui. Agora sim. Tá? Então, aqui vai virar o desenvolvimento do seu segundo parágrafo. Ok? Percebam como a estrutura ela vai sendo toda amarradinha. Tá? Então, você fez a contextualização na sua introdução, conectou com o tema, apresentou o tema da sua redação, construiu a sua tese. Aí você vai fechar, tá, com um comentário. Esse comentário aqui, ele é mais a cereja do bolo. Tá? Se você não quiser colocar, não se sentir seguro para colocar, não tem problema. Mas o restante é essencial. Você precisa fazer a contextualização, precisa fazer a ponte com o tema, trazer o tema da redação, porque olha só, aqui, galera, tá? Quando você faz esse tema da redação, essa apresentação,
Aqui você apresenta o tema para o corretor. Tá? Por isso a importância de você seguir essa estrutura. Essa estrutura, ela é pensada para que nada falte no seu tema. Tranquilo? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Tá fácil de compreender aonde eu quero chegar? Essa é a estrutura da introdução. Daqui a pouco eu vou falar da estrutura do desenvolvimento e da conclusão. Por enquanto tá tranquilo? Me deem um ok aí no chat enquanto eu tomo uma água. Tá fácil de acompanhar? Tô indo muito rápido. Ok. Eu vou ler com vocês então, para vocês verem, tá, uma redação nota 1000 que usa essa estrutura. Tá? Então vamos lá. Ó. Essa redação era sobre o tema a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Tá? Então esse é o tema da redação que eu vou ler para vocês. Professor, por que tá tudo coloridinho? Eu grifei para vocês em cores diferentes essas partes da estrutura. Tá? Então olha só. A construção dos feudos, muros que delimitavam uma determinada área no período da Idade Média, segregou milhares de pessoas e impossibilitou o acesso a bens que somente a nobreza podia usufruir. Olha só, está trazendo um negócio histórico sobre os feudos. Aí ela vai fazer a ponte para o tema. Semelhante a essa época, no contexto brasileiro contemporâneo, agora ela vai trazer o tema. O cinema é um dos inúmeros meios de democratizar a cultura, mas ainda é feudalizado, já que grande parte da população continua alheia a esse serviço. Opa, fez a contextualização com uma questão histórica, trouxe, né, uma ponte para conectar o tema, atualizou o tema, tá? Ela fez essa atualização porque ela começou a falar de algo do período feudal. Então ela tem que trazer para os dias de hoje, por isso o Brasil contemporâneo ali. E depois apresentou o quê? Apresentou o tema, tá? Agora ela vai construir a tese. Então, tá? O que é esse então aqui? É um conectivo de conclusão. Então ela vai concluir o parágrafo dela. Tanto a concentração das salas de teledramaturgia em regiões mais desenvolvidas economicamente, primeira parte da tese, quanto os exorbitantes preços dos ingressos e alimentos vendidos com exclusividade pela empresa proprietária mutilam a cidadania e consagram importantes simbologias de poder. Olha só, qual é a tese 1 dela? Olha, a gente não tem um acesso democrático do cinema porque ele está concentrado nas regiões desenvolvidas economicamente, ou seja, nos grandes centros urbanos. E segundo, além de estar concentrado, o preço dos ingressos é muito alto e os alimentos são vendidos exclusivamente, né, pela empresa proprietária.